Oi, tudo bem? Eu sou Raulino Júnior e você está assistindo ao Monotemático, um programa de entrevistas com autores de trabalhos de conclusão de curso. Esta temporada é exclusiva com egressos do curso de Bacharelado em Humanidades da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab. O entrevistado da vez é Ébano França, que se formou em 2017. Ébano produziu uma monografia intitulada Anemia Falciforme, uma abordagem de pontos históricos enfatizando sobre a prevalência da doença no município de São Francisco do Conde e minhas vivências familiares. E esse é o nosso tema de hoje. Oi, Ébano, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo aqui ao Monotemático. Obrigado. Muito obrigado aqui pela sua presença. E a sua pesquisa, você aborda com muita propriedade. Você fala sobre anemia falciforme. Agora eu queria saber o que caracteriza essa doença, no que diz respeito a sintomas, se ela é congênita. O que é a anemia falciforme? No caso, ela é uma doença que atinge majoritariamente a população negra. Né? É uma doença que ela se caracteriza por uma deficiência nas hemácias. Né? No caso, as hemácias ela tem um formato diferente. As células ela têm um formato diferente de uma pessoa normal. Ela é do formato de uma foice. Isso empata a passagem do fluxo sanguíneo, além de outras deficiências que ela causa. Né? Os sintomas variam. Tem pessoas que sentem fortes dores em vários locais no corpo, né? Pessoas que sentem no coração, outras sentem no braço, né? Outras em outras partes do corpo. Varia muito isso. É uma doença que não tem cura, né? É uma doença que ela é hereditária e que a expectativa de vida, geralmente, qualquer médico ele fala que é de 50 anos a pessoa vive com essa doença. Porém, há tratamentos, né, como o ácido fólico, a hidroxiureia, o transplante de células-tronco e outros tipos de tratamentos que tem, que pode diminuir o dano ou mesmo curar, como o transplante de célula-tronco, ele cura a doença. Né? A hidroxiureia também ela destrói toda a medula e elimina a doença, de alguma forma. E no seu trabalho você faz um apanhado histórico para falar de casos da anemia falciforme no continente africano, no continente americano, claro, especifica aqui em São Francisco do Conde, né? E a minha pergunta é, em toda a sua pesquisa, e você embasa isso, fica evidente a predominância da anemia falciforme na população negra, que você até já falou anteriormente, né? Qual a origem disso, né? Por que tem essa relação da anemia falciforme com a população negra? Nas pesquisas que eu fiz, eu procurei a maioria dos países e sempre foi a população negra majoritariamente. Né? Na Jamaica, o índice era altíssimo da população negra anêmica. Em Cuba também, foi uma pesquisa onde encontrei bastante índice. E na África, Gana e Angola, com certeza, foram os países que eu mais encontrei a predominância. Há relatos, embora a doença ela só é descoberta, entre aspas, só é identificada nos Estados Unidos com um jovem negro caribenho na década de 1900, há pouco mais de 100 anos, assim, 110 anos mais ou menos. E mesmo assim, há relatos que com ossos de pessoas negras da África, de 8.000 anos atrás, que já demonstrava algum tipo de deformação na medula óssea desses fósseis, né, encontrados. Entendi. Então é uma doença muito antiga, porém descoberta, quer dizer, entre aspas, identificada e nomeada como anemia falciforme, de menos de 110 anos para cá. E agora é hora do quadro Nota de Rodapé. O Nota de Rodapé é um espaço para que o entrevistado, você no caso, fale se houve alguma dificuldade, alguma curiosidade no processo de produção do seu TCC. E aí, conta pra gente, teve alguma coisa? Teve. A primeira foi a questão das cidades, né? Poucas oferecendo o que eu estava procurando. Né? De todas que eu fui no Recon, estava apenas Cruz das Almas de São Francisco do Conde, tinha o que eu esperava.
E a segunda e a principal foi a questão da dificuldade de entrevistar os portadores da doença. Nem todos queriam falar, nem todos queriam dialogar ou trocar experiências do tipo. Às vezes era tal forma, não, você não é médico, não vou falar nada com você e tal. E aí quando você vai ver, tem essa dificuldade, né? Era preciso o quê? Buscar outras vias, algumas pontes, um primo da pessoa e tal, que fizesse a intermediação, e a gente poder chegar lá e dialogar. No geral foi isso mesmo. Uhum. E você foi orientado pelo professor Pedro Acosta Leiva. Como foi esse processo de orientação? Foi um processo legal, embora ele muito atarefado, né, porque era coordenador também do curso de Humanidades. Mesmo assim, a gente pôde estabelecer diálogos, até mesmo troca, né, já que ele é cubano. Aí a gente trocava sempre informações sobre como é o processo de combate à doença lá em Cuba, ali na região do Caribe. Né. Isso é interessante. Nossa, bacana. Esse foi o quadro Nota de Rodapé. De acordo com o seu trabalho, e você traz lá dados do IBGE, né, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, você disse que mais de 90% da população aqui franciscana se autodeclara negra, né? Sim. A gente já viu aqui que a incidência de anemia falciforme é muito maior em pessoas negras. Quais são as políticas públicas que você identificou que são feitas aqui em São Francisco do Conde para dar uma condição de vida melhor para as pessoas que têm a doença? Assim, nessa pesquisa aí eu me comprometi em rodar o Recôncavo Baiano inteiro, para saber todas as cidades que tinham algum centro de apoio à anemia falciforme. As únicas que eu achei com uma assistência e uma política pública acessível foi aqui e em Cruz das Almas também. Porém, das mais avançadas, em Feira também tem um projeto muito bom, mas a mais avançada foi aqui, né? Que tem um ponto de vista interessante devido à morte da prefeita Ilza, né, poucos anos atrás, em decorrência da doença. Por isso a criação do Centro de Apoio à Anemia. A portadora de anemia falciforme, que foi aqui em São Francisco. Em menos de um ano de funcionamento nesse centro, que ele inaugura em 2015, 78 pessoas foram cadastradas. Um dado muito interessante e grandíssimo. Porém, é uma cifra muito oculta, né? Disso daí. Muitas pessoas não têm acesso à identificação da doença. E por isso, no caso, no tempo que eu passei pesquisando lá com as integrantes lá do centro, estima-se que seja muito mais do que isso. Né? É um dado muito grande. Eles disponibilizam tratamento pedagógico, psicológico, as medicações são disponibilizadas para eles, até mesmo medicações caras como o transplante de células-tronco, que é o Hemoba, são parceiros, né, e disponibilizam isso. O ácido fólico, eles também disponibilizam, e o hidroxiureia. Porém, ainda há muito preconceito, né, com a doença. As pessoas, muitos dos portadores não gostam de comentar sobre a doença, e por isso que é difícil o acesso, muitas vezes, o diálogo. E o aceitamento deles também na questão da medicação. Já que é uma medicação que, como a hidroxiureia aqui, tem uma série de contraindicações e tal, uma série de consequências, aí eles evitam mais. Mas aqui eu achei a cidade mais avançada nesse sentido. E no seu trabalho também você aborda a questão do racismo relacionado com a doença, né? Sim. O que é que você identificou nesse sentido? Porque eu acho que é a questão do racismo estrutural mesmo. A anemia falciforme, ela vai por esse viés, né? Eu na pesquisa eu até narrei os fatos de minha família, como 2 irmãos portadores da doença que tenho, e de que já presenciei várias vezes isso daí. O racismo, ele é cruel nisso. Principalmente quando você chega numa cidade, um exemplo, Salvador e tal. Você pode identificar o racismo da seguinte forma. Chega uma mulher, às vezes, que eu citei isso na pesquisa, que ela vai lá no hospital, aí tem um agravante por ser negra, por ser pobre, por ser falcêmica. E por ser mulher. E por ser mulher também. Aí você vê que tem essa questão, tem um bloqueio e tal. De diversos enfermeiros eu já vi isso, de diversos médicos também. Não é à toa que quando eu ia com meu irmão para o hospital, poucos médicos queriam conversar demais sobre a doença. Eu só vi uma enfermeira até hoje, minha vida inteira, que entendia de anemia falciforme. Então você vê que o racismo é presente nisso. Você nota.
É complicado, né? A gente está chegando já nas nossas considerações finais aqui, né, para terminar o programa. Eu queria saber, e isso já está um pouquinho evidente até no título do seu trabalho, mas o que foi que te motivou a tratar deste tema na sua pesquisa? O que motivou foi mais a questão familiar, né? Por ter irmãos na família que têm a doença e por nunca ver essa doença sendo abordada como outras doenças, né? Já via inúmeras doenças na TV desde criança, via também as coisas que minha mãe passava para a gente conseguir acesso aos medicamentos dos meus irmãos. Isso daí me motivou bastante a tentar pesquisar e identificar o quanto o racismo ele dificulta o acesso das políticas públicas e tal, e o contexto histórico que essa doença está inserida no Brasil. E o que ficou de aprendizado, Ébano? Ficou muitas coisas. Assim, o acesso às pessoas, embora tenha grande dificuldade, foi difícil. Não consegui entrevistar praticamente ninguém. Ninguém queria comentar sobre isso. Vergonha, né? Tem muita vergonha. Mas o acesso às pessoas, eu estive na Ilha das Fontes aqui, em comunidades aqui como a Ilha do Pati, para visitar doentes e tal. O diálogo com essas pessoas, embora não quisessem gravar entrevista, mas você sentia a vivência delas com a doença, né? E a resistência também, que isso também é uma forma de resistência, né? Você está com a doença que é escanteada pelo poder público e você está ali lutando, pescando, mariscando. Isso daí é bacana. Que grande aprendizado. Imagina. Muito obrigado, Ébano, pela sua participação aqui no Monotemático. Parabéns mais uma vez pela sua pesquisa. Obrigado a vocês pelo convite. Que você siga aí pesquisando muito, né, e compartilhando, que é o mais importante, né? E para você que ficou interessado em ver o TCC de Ébano, em ler, em aprofundar, vocês podem pesquisar o TCC no repositório institucional da Unilab. Eu vou dar o endereço, é www.repositório.unilab.edu.br. O trabalho está lá, ok? Muito obrigado e até um próximo Monotemático com mais um TCC em questão. Tchau! Bom, a orientação para Ébano França, uma estudante do bacharelado em Humanidade, foi um grande desafio. É um grande desafio em dois grandes sentidos. Porque se trata de uma pesquisa inovadora na área das humanidades, quando na verdade pesquisar anemia falciforme sempre foi um tema da área das ciências da saúde. Então, para mim foi um grande desafio orientar uma pesquisa nesse sentido. Mas por isso que essa pesquisa então teve como desafio ser uma pesquisa muito mais como um processo histórico. Como se deu a descoberta dessa doença em Estados Unidos a princípio do século XX e depois como os casos se foram encontrando e quais são os países que produzem esses programas. Então, Ébano teve que fazer um recorte histórico da doença conhecida como anemia falciforme. Então, ele fez uma grande leitura e uma leitura com uma literatura, uma bibliografia muito pequena. Então ele teve que fazer leitura muito densa em pouco material. Inclusive, quando se trata de uma doença que atinge generalmente ou especificamente a população negra, tanto africana como a população negra da diáspora, aí você encontra uma dificuldade muito grande, porque não é pesquisa específica para isso aí. O Ébano teve uma pesquisa excelente, com pouca possibilidade de literatura, mas fez uma pesquisa ao mesmo tempo bibliográfica e de campo. Oi, tudo bem? Eu sou Raulino Júnior e você está assistindo ao Monotemático, um programa de entrevistas com autores de trabalhos de conclusão de curso. Esta temporada é exclusiva com egressos da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab. A entrevistada da vez é Valquíria Borges, que se formou em 2017. Valquíria produziu uma monografia intitulada O papel da literatura infantil afro-brasileira na construção identitária das crianças negras. E esse é o nosso tema de hoje.
Oi, Valquíria, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda aqui ao Monotemático e parabéns pela sua pesquisa, viu? Obrigada. E na sua pesquisa você caracteriza a literatura infantil, né? Então eu queria que você dissesse assim, quais são as marcas que identificam esse gênero dentro da literatura? O que é a literatura infantil? Pronto, para falar de literatura infantil, eu gostaria de trazer um pouco de como é que começou essa literatura infantil, que ela surgiu. Então, a literatura infantil, ela surgiu ao final do século XVII, né? E foi dando continuidade durante o século XVIII. Então, esse tipo de literatura, ela é uma literatura que tece o imaginário na criança, né? Enquanto ela vai construir, né, sentidos, né? Vai ter seu imaginário de que contos, fantasia, realidade, sonhos, eles se misturam, né, em um único mundo. E anteriormente não se fazia menção, né, ao que hoje chamamos de infância. Então, anteriormente a criança ela compartilhava do mesmo meio social, né, que os adultos. Eles não faziam menção ao que chamamos de infância e a criança ela tinha acesso às mesmas representações que os adultos tinham de literatura. Então, a partir de adaptações feitas, né, nessa literatura, foi que ela foi adquirindo um caráter infantil. Por quê? Porque aconteceu uma ascensão, né, do que chamamos de burguesia, né, e esses valores tinham que ser transmitidos e as crianças eram reprodutoras, né, desses valores burgueses. E aí houve-se uma certa preocupação com a educação, né, digamos, com essa transmissão desses valores, e aí eles se importaram mais com a infância e a transmissão desses valores. Então, foram transmitidos valores de modelo de família, né, de princípios do casamento, de educação para as futuras gerações, né, e a partir disso a criança foi transmissora, né, desse tipo de valor burguês. Muito bacana. E na sua pesquisa também você fala do surgimento da literatura afro-brasileira e a caracteriza. Aí eu pergunto, o que é que a gente pode chamar de literatura afro-brasileira? Porque tem diferenciação aí, né? Exatamente. Que você falasse. A literatura afro-brasileira, justamente, ela se distingue da literatura brasileira porque ela traz o negro como protagonista. Então, é o negro que escreve sobre o seu cotidiano existencial. Tanto Fonseca quanto Lobo, né, traz lá, inclusive, que uma literatura essencialmente afro-brasileira, né, ela é construída pelo autor negro, que vem falar de sua identidade, de sua cultura, de sua origem, né, dentro desse universo existencial que os norteia. E agora é a hora do quadro Nota de Rodapé. Valquíria, Nota de Rodapé é um espaço para que o entrevistado, entrevistada no caso, fale um pouco se houve alguma coisa curiosa, alguma dificuldade no processo de produção do TCC. Conta aí pra gente. Houve sim uma curiosidade em relação à construção do TCC, que inicialmente eu queria sim falar sobre literatura, mas eu não tinha chegado a essa literatura afro-brasileira. Eu vim tomar o choque quando eu vi que a literatura brasileira não me representava. Eu disse, eu não posso falar de uma literatura que já todo mundo já fala, já que não me representa. Aí, quando eu vi que a literatura infantil brasileira tinha surgido na França, ela era totalmente embranquecida, eu enquanto negra não tinha como falar dessa literatura. Essa minha orientadora não tinha como falar de uma literatura que não me representa. Inclusive eu tinha até livro já, um livro de Ruth Rocha que eu ia analisar, que fala O Menino que Aprendeu a Ver. Aí fala sobre a questão da leitura, a alfabetização, mas não era isso que eu queria. Eu queria trazer à tona a questão da discussão do lugar da literatura afro-brasileira. Então não era isso que eu queria trazer. Aí foi essa questão, eu fiz 3 pré-projetos para chegar hoje nesse meu tema e me apaixonar por ele a cada dia. Bacana. E como foi a orientação da professora Claudilene Maria da Silva? Foi uma ótima orientação, porque eu sempre fui meio louquinha assim das ideias, sempre chegava lá com uma ideia. Inicialmente a gente achou que eu queria falar da literatura mesmo, dos contos clássicos tradicionais que já estão sendo batidos. Eu sempre chegava falando deles, mas ela disse, não, a gente tem que falar o contrário deles, a gente tem que mostrar o contrário deles. Todo mundo já conhece, já está já visto, já está posto. A gente tem que falar do contrário deles. Então ela me norteou de uma forma assim muito boa. A nossa sintonia
foi extraordinária. Então, ela é uma ótima pessoa, uma ótima orientadora, e hoje, se o trabalho está nesse nível, né, eu agradeço primeiramente a professora Carolina e a sua orientação. Poxa, que legal. Esse foi o quadro Nota de Rodapé. No TCC também você propõe que haja essa diversidade das obras literárias apresentadas às crianças, né, que não fiquem somente naquela literatura que a gente está acostumado, aqueles contos de fadas que tem aquele estereótipo do herói branco, da heroína branca, etc. E você cita até a Lei 10.639/03, que estabelece a obrigatoriedade da temática histórico-cultural afro-brasileira nos currículos do ensino fundamental e médio como estímulo para isso. É muito bacana o que você traz. Aí eu te pergunto, como essa introdução da literatura afro-brasileira pode contribuir na vida e na formação identitária dessas crianças negras e mais assim, as crianças que não são negras, como é que elas podem também, absorvendo essa literatura, viver num mundo que seja de mais respeito, de mais identificação também com as crianças negras? Primeiro, que a lei não dá conta, né, dessa demanda. Eu creio que a demanda já ultrapassou já essa questão que a lei trouxe essa obrigatoriedade para dentro do ensino. Então, é uma coisa para mim que já está para além da lei. Entendeu? Que não está sendo mesmo refletida nos espaços escolares, né? É o que eu acredito, o que eu tenho notado. Então, para que haja esse consenso dentro do contexto educativo, eu acho que essas literaturas têm que ser agregadas, né, num espaço de ensino com a forma intencional pelo seu professor, né, querendo que esses alunos se autorreconheçam, se autorreafirmem, eles descubram a sua identidade. Eu acho que a lei é importante sim, mas tem princípios do DCN, né, a Diretrizes Curriculares Nacionais, que vem junto com a lei dizer que a criança tem princípios éticos, políticos e estéticos que precisam ser valorizados na sala de aula. Então essa literatura vai trazer para a sala um contexto que vai agregar diversidade, vai fazer essa transformação não só na criança negra, quanto na criança branca, pois ela já adquiriu já esse senso de superioridade em relação à criança negra. Então é uma coisa que vai ser desconstruído pela criança branca e ela vai ter uma outra convivência com a criança negra, porque são diversas formas de cultura que vão estar ali, né, sendo reconhecidas, não somente uma de uma certa exclusividade. Exatamente. E no trabalho, Valquíria, você até traz assim 3 exemplos de obras literárias que podem ser utilizadas, né, para fazer essa introdução, né, para diversificar esse tipo de literatura que é trabalhada em sala de aula. Você fala de Que Cor é Minha Cor, de Marta Rodrigues, Minha Mãe é Negra Assim, de Patrícia Santana, e Cada Um com Seu Jeito, Cada Jeito é de Um, de Lucimar Rosa Dias. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas 3 obras. Na primeira obra, Que Cor é Minha Cor, eu procurei trabalhar a questão da miscigenação, já que o Brasil, né, é uma diversidade de culturas, né, de raças étnico-raciais que compõem o Brasil, apesar de estarmos sempre em um local. Eu digo estarmos porque eu me coloco nesse lugar, jamais eu vou falar do lugar do negro me excluindo desse lugar, porque às vezes recorremos a esse erro de falar do negro nos colocando, né, à parte desse lugar. Eu estou me colocando no lugar de negra e falando que essa diversidade existe e precisa ser trabalhada mais no contexto educativo. Então, na primeira obra, Que Cor é Minha Cor, eu procurei trabalhar a questão da miscigenação, para que as crianças possam entender que diversas raças, né, compõem a sociedade brasileira. Na outra, que foi a que mais me marcou, que é Minha Mãe é Negra Assim, eu quis trabalhar a questão da autoafirmação. Quando a criança, quando o Eno, né, a professora pede para ele simplesmente pintar sua mãe de amarelo. Aquilo ali me chocou na obra. A mãe dele era negra, ele queria pintar a mãe dele de negra, mas a professora, por uma simples, não sei, às vezes a gente decorre no erro mesmo de querer que o aluno faça o que o professor quer. E não é isso. Temos que olhar a vivência do aluno, a realidade do aluno, de onde é que ele parte. Então, se a mãe dele era negra, ele poderia pintar a mãe dele de qualquer cor. A mesma coisa é uma árvore. A criança pinta lá uma árvore e o professor não... porque a árvore é verde, mas a árvore do aluno lá era azul, ele queria pintar de azul. Então, tem que ter essa questão de deixar o aluno se expressar. Na última obra, Cada Um Seja Cada Jeito é de Um, eu quis mais trabalhar a questão da identidade. Quando Luanda, né, ela disse que todo mundo tem seu jeito, mas que mesmo assim eles se amam, né, de uma forma incondicional. Então é uma família que todo mundo tem seu jeito, mas que todo mundo se ama de uma certa forma, que esse preconceito, que
esse racismo que já está imposto na sociedade não consegue afogar, abafar. Eu fiquei doido para ler essa obra, porque você narra lá, né, que Luanda fala que adora o cabelo dela, né? Exatamente, a questão identitária é bem ressaltada de Luanda. Sim, eu fiquei muito curioso. A gente está chegando nas considerações finais, Valquíria. Gostaria de saber de você, o que foi que te motivou a tratar desse tema que você tratou no seu TCC? O que me motivou a tratar desse tema foi que, em relação à minha infância, que desde a minha infância eu via que não tinha representações negras na sala de aula. Sempre eram os mesmos contos, as aventuras de João e Maria, Cinderela, Rapunzel, Chapeuzinho Vermelho, e eu queria ver, e eu não via histórias que me representassem, que representassem a minha cor. E não tinham acervos como hoje temos, né? Hoje não tem desculpa para a escola não colocar essas histórias, né, na prática, não tem desculpa hoje, e eu não via lá esses tipos de literatura. Aí eu acabei indo para a sala depois de um outro papel, enquanto auxiliar, aí eu vejo os alunos reproduzindo aquilo que na minha época já existia, usando o famoso lápis cor de pele para fugir da sua realidade enquanto negro. Então ninguém vai querer se inserir em uma realidade que é estereotipada, que é subalternizada o tempo inteiro. Eles vão, sim, adquirir a ideologia do branqueamento, como eu adquiri, e meu cabelo hoje aqui estirado é a prova disso. Eu não consegui ainda entrar em um processo de transição, meu cabelo é cacheado, já que eu não enxergava uma realidade que me contemplasse, eu quis me inserir naquela que foi a minha apresentada. E é isso, a minha briga, o meu grito é esse, de liberdade, porque essas crianças, a gente tem que ver o que é que está sendo mostrado para essas crianças. É uma violência, né? É uma violência. É uma violência. E o que ficou de aprendizado? Ficou de aprendizado que eu tomei para mim essa responsabilidade, entendeu? Eu, antes de ser pedagoga, eu estou estudando para ser pedagogia, né, para ser pedagoga, e antes de chegar lá, eu tomei para mim essa responsabilidade. Eu tenho um mini reforço, e lá eu implementei um projeto de maleta viajante, onde só vai para casa livro de literatura infantil afro-brasileira. Então eu estou oportunizando essas crianças a se conhecer a partir de histórias assim, que represente elas, que o negro é o protagonista da história, que eles possam se sentir representados e assim aceitar, né, nossas raízes, nossa cultura, nossa origem, não somente ficar se inferiorizando pelas histórias que já estamos vendo aí, que são deturpadas, né, e estão tomando mais caminhos do que deveriam, estão sendo arrastadas, né, até a contemporaneidade. Valquíria, muito obrigado pela presença aqui no Monotemático. Mais uma vez, parabéns pela sua pesquisa, muito interessante. Espero que você siga aí pesquisando e compartilhando, que é o mais importante aí. Obrigada, eu que agradeço a vocês pela atenção. Espero ter representado, né, ter dito tudo que eu vim fazer, o meu papel. Falou sim. E você ficou curioso para saber um pouco mais sobre a temática de Valquíria? O TCC dela está disponível no repositório institucional da Unilab. O endereço é www.repositorio.unilab.edu.br. Você pesquisa lá e lê o trabalho dela na íntegra, ok? O Monotemático fica por aqui e até um próximo programa com mais um TCC em questão. Tchau! Orientar o trabalho da Valquíria Borges, para mim, foi um presente, né? Um presente porque eu trabalho com educação em relações étnico-raciais já há quase 20 anos, e nesse período, como pesquisadora, né, nos meus próprios trabalhos acadêmicos, o meu percurso foi muito no sentido da educação de uma forma mais ampla, né, das políticas educacionais, do currículo educacional. Então, o trabalho de Valquíria, ele especifica um pouco esse processo. Então, ela traz a importância do trabalho específico com literatura infantil, né? Educação das relações étnico-raciais, mas a partir da literatura infantil. E aí a Valquíria é uma menina que se dedica bastante ao trabalho que ela faz, ela é muito comprometida com o trabalho. Foi um prazer orientá-la e descobrimos juntas muitas possibilidades de contribuição da literatura infantil para a autoestima da criança negra, para a percepção da própria criança branca, de como não se construir uma pessoa racista que colabore com esse sistema que aí está. E acho que o trabalho da Valquíria dá pistas para os educadores, os professores da educação infantil, mas também dos outros níveis de ensino, de como nós podemos construir alternativas de ensino e de aprendizagem
quando se trata da educação para as relações étnico-raciais. Oi, tudo bem? Eu sou Raulino Júnior e você está assistindo a um Monotemático, um programa de entrevistas com autores de trabalhos de conclusão de curso. Esta temporada é exclusiva com egressos do curso de Bacharelado em Humanidades da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab. A entrevistada da vez é Sara Salvaterra, que se formou em 2016. Sara produziu uma monografia intitulada Preservação das Línguas Crioulas em São Tomé e Príncipe. E esse é o nosso tema de hoje. Oi, Sara, tudo bem? Tudo bem, Sara. Seja bem-vinda aqui no Monotemático, viu? Obrigada. Muito obrigado também e parabéns pela sua pesquisa. Por sinal, você é santomense, né? Sou, sim. Natural de Santo Tomé. Natural de Santo Tomé, então vai ser uma entrevista muito boa, com certeza, com uma pessoa que é de lá. Então, de acordo com o que você traz no TCC, São Tomé e Príncipe tem 3 línguas crioulas. Isso tem forro, angolá e principense. Além dessas, o cabo-verdiano, que foi introduzido no século XX, também é falado nas línguas. Eu queria saber de você quais são as características de cada uma dessas línguas crioulas, né, que estão presentes lá. Santo Tomé e Príncipe é uma cidade crioula, como denominamos. Eu vou uma por uma. O foro, ele é falado mais na ilha de Santo Tomé inteira. Por toda a ilha de São Paulo, mas é mais da ilha de Santo Tomé. E o angolá é falado mais na parte norte do país. E o principense, que é linguia também, é falado majoritariamente na Ilha do Príncipe, onde ele foi se introduzir. O cabo-verdiano também é falado mais na Ilha do Príncipe, mas entre as 3, aqui é mais falado, que tem 36%, na época que eu fiz a pesquisa de línguas falantes, era o foro. E o linguia tem menor percentagem, e o angolá, que é falado mais específico na parte norte do país, também. Uhum. Você fala alguma dessas línguas crioulas? Eu falar de comunicar não, mas eu consigo entender mais o foro, que é o que eu tive mais contato por estar na capital e ter o contato com meus avós e dízimos, mas não sou uma falante. Entendi, ótimo. E alguns trechos do seu trabalho falam sobre a desvalorização e o desprestígio dessas línguas crioulas lá em São Tomé e Príncipe, né? Com base no que você pesquisou, por que isso ocorreu? Durante a minha pesquisa, eu fui percebendo que, na época da colonização, durante a colonização, quem sabia falar essas línguas crioulas, à medida que elas foram surgindo e as pessoas foram falar entre elas, os nativos de Santo Tomé, no caso, ela foi considerada uma língua, como é que eu posso explicar, que não tinha prestígio. Os colonos denominavam aqueles que sabiam falar língua crioula como analfabetos, como pessoas que não tinham ética na visão deles. Então isso foi colocando com que os santomenses fossem parando de falar frequentemente essas línguas para não serem consideradas as pessoas analfabetas ou, sei lá, uma linguagem menos preta pura, por aí. Então foi se tornando-se muito pejorativo falar línguas crioulas em Santo Tomé. E com isso foi-se cada vez menos os pais foram colocando as crianças nas escolas e foram proibindo que elas aprendessem, de fato, essas línguas crioulas. Curso mais entre eles e as crianças foram crescendo e por aí foi seguindo o fluxo. Tanto que na minha geração eu não fui ensinada desde de casa a falar essas línguas crioulas. Eu ouvia coisas, mas nunca fui criada. Mas, por exemplo, na parte mais norte do país, as crianças elas ainda aprendem, sim, um pouco, mas não é uma coisa natural, como eu posso dar exemplo de Cabo Verde, né, que as crianças, elas já, quando crescem, a primeira língua de contato que ela tem, além do português, as línguas crioulas também. Em Santo Tomé e Príncipe, não. Foi se implementar a língua portuguesa e por aí foi. É o primeiro contato que as crianças têm e o único contato realmente que elas vão ter até
contra a sua vida toda, porque é uma forma delas estarem mais dentro da sociedade, como foi criada essa construção desde a da época da colonização até os dias de hoje. Então, só o português realmente fala. Hegemônico, né? Isso. Tanto que 98% da população fala português. Agora é a hora do quadro Nota de Rodapé. Sara, Nota de Rodapé é um espaço para que você, né, que foi entrevistada, fale um pouquinho se houve alguma dificuldade, alguma coisa curiosa durante o processo de produção do seu TCC. Conta aí pra gente. Durante a produção do TCC, o estresse, o choro é sempre presentes, mas pronto. Uma das dificuldades que eu tive foi ter acesso a documentos para poder fazer a escrita. Teve uns processos, tipo, a dificuldade foi muita. Eu, para escrever, o Gerard ficava, não, tem que escrever, você não pode escrever sem ter base teórica, sem ter o autor. Eu falava, mas eu já pesquisei, já escolhi, ver todos os autores, aquela pressão. Não vou conseguir, já não tenho mais autores para poder escrever, ter como base, fundamento, aquela pressão toda. Mas acho que foi isso. Mas o mais trágico mesmo foi a correria e também o tempo. Porque eu comecei a escrever, já tinha o primeiro capítulo, o segundo pronto, mas o terceiro eu só fui fazer início de outubro e eu já defendi logo em novembro. Então foi pouco tempo para corrigir os outros. E o terceiro, e realmente chegar a fazer. Mas graças a Deus deu tudo certo. Deu tudo certo. E como é que foi a orientação do professor, né? Carl Gerard Seiber? Maravilhoso. Muita paciência, porque, como eu falei, foi muito pouco tempo e para nós foi como primeira experiência, porque nós fomos a primeira turma aqui no Unilab. Ele com certeza não, porque ele tem outros orientados, mas aqui no Unilab para nós foi tudo muito novo. Para mim também, eu nunca tinha feito um TCC na vida. Eu sabia o que era apresentar, aí eu escrevi, mas ele com toda a calma, toda a sabedoria, conseguiu sim. É aquela coisa, né, professor, não estou conseguindo, não faço, continue fazendo, invente, graças, né? Todo professor é isso, então não tem como fugir. Exatamente. E esse foi o quadro Nota de Rodapé. Diante dessa realidade, Sara, o que é feito em São Tomé e Príncipe para preservar essas línguas crioulas? No meu ponto de vista, e que eu fui vendo também durante a minha pesquisa, ainda se feito muito pouco para que realmente tenha essa preservação. Tanto que o meu tema que eu preciso falar sobre preservação é justamente por isso. Porque, eu entendo que não se tem feito muito. Por exemplo, uma das sugestões eu acharia que deveria se colocar como línguas a serem ensinadas dentro do ensino escolar em Santo Tomé e Príncipe. Mas não tem. E o governo também não está demonstrando isso. Ou talvez não tenha tanta noção de que essas línguas são... Pode ter noção, mas não tem tido investimento de fato para que essas línguas sejam preservadas, que elas permaneçam, que seja realmente considerado patrimônio de Santo Tomé e Príncipe. Uma matriz cultural também de lá, né? Tem essa valorização. Entendi. A gente está chegando nas nossas considerações finais. Eu quero saber o que foi que te motivou a tratar dessa temática do seu TCC. O primeiro motivo foi o fato de eu mesma não saber como eu gostaria, porque eu fui muito questionada quando eu cheguei aqui. Nós chegamos em 2014 e quando eu cheguei tinha um grupo de 5, talvez já são tonoreiro, mas um angolano, um moçambicano e os restantes eram todos da Guiné-Bissau. E tirando eu, a menina angolana e o menino cabo-verdiano, todo mundo falava crioulo dos seus respectivos países. Então nós fomos muito questionados sobre isso e eu me senti muito deslocada também, porque eles sabem falar e valorizam, comunicam-se, eles não usavam português, falavam crioulo até hoje. E eu não, eu usava o português, então eu me sentia meio deslocada, como se eu não tivesse assim realmente no meio deles, como se eu não fosse africana, se eu fosse santomense. Então eu quis eu escolhi esse tema para poder entender, né, e também mostrar um outro viés do meu ponto de vista, o porquê de eu não falar, e porquê eles falam, porque eu não falo. Então a escolha foi essa. Também uma forma de eu também deixar um contributo para que as pessoas possam entender que em Santo Tomé a gente precisa realmente valorizar as nossas mulheres.
Com certeza. E o que ficou de aprendizado, Sara? Ficou, eu realmente, antes eu achava que não, que eu não falava porque eu que não quis aprender, ou eu que não tinha interesse, mas não, tem todo um contexto histórico, as pessoas foram proibidas em Santo Tomé de falar essas línguas crioulas. Elas foram desvalorizadas em si, como pessoa, como cultura, como língua, como tudo. Então tem todo um processo histórico, não é simplesmente porque a nossa geração hoje não quer falar. Nós fomos, no passado, impedidos, fomos caracterizados como outros seres só por falar. A gente tinha que falar o português, não as línguas crioulas. Então foi muito bom ter esse outro ponto de vista, poder entender realmente como é que é a construção tanto da Santo Tomé como uma cidade crioula, pelas línguas crioulas que ela tem, e entender o processo dessas línguas. Sim. Muito obrigado pela sua participação aqui no Monotemático. Eu que agradeço. Achei muito interessante poder falar. Realmente. Achei muito interessante. Bem interessante para a gente, para quem vai assistir com certeza. Mais uma vez, parabéns pela sua pesquisa. E se você ficou interessado em ler o trabalho de Sara, você pode ler, ele está disponível no repositório institucional da Unilab. Eu vou dar o endereço, é www.repositorio.unilab.edu.br. Lá você coloca e procura o trabalho de Sara Salvaterra. O Monotemático fica por aqui, até uma próxima entrevista com mais um TCC em questão. Tchau! E ela pegou no tema das línguas crioulas de Santo Tomé e Príncipe também para pesquisar este assunto, que ela também não conheceu muito bem, mas também para valorizar estas línguas, não? Porque são línguas que estão sob uma certa pressão. Por exemplo, o próprio crioulo da Ilha do Príncipe, o linguier, está praticamente em vias de desaparecimento, porque praticamente já não há muitos falantes. Então, ela escolheu este tema, a tarefa do orientador, como o nome já diz, é orientar estes trabalhos. Então, por exemplo, nós ajudamos na procura da literatura que o estudante precisa para poder compilar o seu trabalho. Os artigos, digamos, textos, livros mais importantes para o tema, depois precisar de procurar trabalhos que também estão acessíveis aqui. Oi, tudo bem? Eu sou Raulino Júnior e você está assistindo ao Monotemático, um programa de entrevistas com autores de trabalhos de conclusão de curso. Esta temporada é exclusiva com egressos do curso de Bacharelado em Humanidades da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab. A entrevistada da vez é Elisa Almeida, que se formou em 2018. Elisa produziu uma monografia intitulada Nicinha do Samba e a Manutenção do Samba de Roda no Recôncavo Baiano. E esse é o nosso tema de hoje. Oi Elisa, tudo bem? Tudo bem. Parabéns pela sua pesquisa e seja bem-vinda aqui no Monotemático. Obrigada. E na sua pesquisa você fala de uma pessoa que tem uma notoriedade regional, né? Ela é conhecida aqui no Recôncavo Baiano, que é Nicinha do Samba. Quem é a Dona Nicinha? A Dona Maria Eunice Martins Luiz, popularmente conhecida como Dona Nicinha, Santo Amaro da Purificação. Ela é uma sambadeira muito popularmente conhecida no Recôncavo, no Brasil, como em outras regiões do mundo também. Ela já frequentou vários países. Dona Nicinha, ela veio de uma família humilde, desde sempre, a humildade está na sua essência. Ela contava no período da pesquisa que ela tinha esse contato com o samba através de carurus, de lapinhas, que era uma tradição muito forte aqui no Recôncavo. E que a partir daí, ela desde pequena, desde os 7, 8 anos, ela ficava com os amigos, pessoas da rua já, juntava os instrumentos. Como não tinha instrumento na época, eles pegavam garrafas, latas e começavam a fazer o ritmo. E daí surgiu o samba. E desde aí ela não parou.
Aí ela conheceu uma pessoa quando ela foi crescendo, que foi o Vavá, o esposo dela. E o Vavá tinha uma intimidade muito com o maculelê e também com o samba de roda. Nisso eles começaram nessa vivência, Vavá no maculelê, ela com o samba, mas não tinha até então um grupo. Depois, em 78, ela foi convidada por Maria Bethânia para poder fazer uma apresentação, dia 2 de fevereiro, na praça. Só que ela tinha um pessoal que tinha já seguia ela, só que não era uma formação de um grupo. A partir daí, ela ficou procurando saber como é que ia apresentar, já que não tinha uma formalidade. Ela recorreu à professora Maria Muti, que é de Santo Amaro também, historiadora. Aí Maria Muti falou assim, não, você vai apresentar. Aí começou a organizar roupa e também tem a questão da roupa. Eles não tinham uma roupa padrão. Aí o que foi pensado? Recolher roupas de baianas do candomblé. Elas recolheram as roupas de baianas do Ad Santo Amaro e a professora Maria Muti entrou com os instrumentos. Aí começou, ela fez a apresentação e daí não parou mais. E daí foi formado o grupo Raízes de Santo Amaro, que existe até hoje. Inclusive, é a minha segunda pergunta. Ela é integrante desse grupo, e esse grupo é de samba, atua em Santo Amaro desde 1978, e é de samba corrido. Mas no seu trabalho você traz isso com muita propriedade, que o samba ele tem as duas modalidades, né? Tem o samba corrido e o samba chuva. Qual é a diferença entre cada um? No samba corrido, é um samba considerado assim, entre aspas, mais livre. Ele tem as suas regras também, só que ele é uma modalidade mais livre, em que os tocadores, tanto as mulheres como os homens cantam, e as mulheres têm a liberdade para entrar na roda ao momento que elas decidirem. Já no samba chula é diferente. Tem a regra em que só os tocadores cantam, e as mulheres ficam aquecendo o samba, batendo as mãos, e quando chega na parte, eles cantam, quando eles chegam na parte da chula, que é considerada a chula é o refrão, que aí as mulheres podem sambar. E ainda tem a questão de que não podem entrar mais de uma mulher, só pode uma mulher de cada vez, e quando eles acabam, e aí elas retornam para poder ficar aquecendo. E também as mulheres não podem entrar na roda quando eles estão cantando, só quando eles param de cantar. Entendi. Essa é a diferença básica, né? E a Dona Nicinha, do Raízes de Santo Amaro, e claro, juntamente com os outros integrantes, ela contribui para que esse samba de roda não morra, né? Em Santo Amaro. Nossa pesquisa, como é que você identificou isso? Até no depoimento dela, quais são os esforços que são feitos para que o samba de roda se mantenha vivo? Além da participação frequente em eventos, tem os projetos, que é o que mais fortalece para manter. Ela tinha os projetos que envolvem crianças, que é o projeto da Hino nas escolas. Inclusive teve um recentemente, que foi o Museu da Casa do Samba, essa casa é nossa, em que era convidada escolas da rede municipal para poder frequentar lá, em que tinha oficinas de toque, de canto, de samba. Tem também as palestras, que ajudam a reafirmar a existência dessa cultura. Os debates também, tem muito debate. Esse enfrentamento também em relação à política. Porque enfrentar para permanecer nos espaços, para poder ter acesso aos espaços, para que essa cultura também seja preservada, também tem isso. Essa forte ligação em relação à política. E agora é hora do quadro Nota de Rodapé. Elisa, a Nota de Rodapé é um espaço para que você fale um pouquinho se houve alguma dificuldade, alguma coisa curiosa no processo de produção do seu trabalho. Teve alguma coisa? Teve. Bom, primeiramente é complicado trabalhar, pesquisar no âmbito acadêmico com cultura. Pela questão de aplicar a metodologia para essas pessoas, que é uma realidade totalmente diferente do que elas vivem. Então, eu optei pela observação participante, que era o que eu pensei assim, que poderia me ajudar bastante a trabalhar com ela. E funcionou. Só que as dificuldades que a gente tinha era a questão de marcar encontros com a Dona Nicinha. Por ela ser uma pessoa muito popular, ela é muito procurada para viagens, para palestras. E até mesmo com os projetos em que ela se envolve, que ela tem uma agenda muito agitada. E as dificuldades que eu encontrava era assim. Eu marcava encontro, aí um dia a gente não poderia, no outro tinha um outro problema.
E o que foi dificultando mais a minha pesquisa de campo. Tinha a questão também que num determinado período do meu trabalho, ela ficou doente. Aí dificultou nossos encontros. Foi muito difícil. Aí eu recorri a ficar só na pesquisa bibliográfica, me aprofundando mais, até ela estar disponível, mas deu tempo. Foi corrido, foi muito corrido, a gente teve muito pouco tempo, porque da falta de encontro, mas deu tempo. E tinha a questão que a gente tentou colocar todas as informações cabíveis no trabalho, só que também ela falava, informações valiosas onde ela achava que dava pra ir, mas tinha coisas que ela também ocultava e que eu gostaria de saber. Tem essas ausências também no meu trabalho, em que coisas que ela optou por não falar e que eu tinha interesse em saber, mas ela não. É complicado. E você foi orientada pela professora Elísia Cristina Ferreira. Como foi essa orientação? Digamos assim, foi também uma coisa. Foi muito legal a orientação dela. Teve no início uma barreira assim que foi por ela ser da área da filosofia. Só que ela tinha esse contato muito com a cultura. Apesar dela ser da filosofia, ela busca aí muito pela questão da trajetória do corpo, da oralidade, e o que foi ajudando a gente a manter esse contato. Fomos construindo juntas o trabalho, porque tinha muito texto em que ela não tinha acesso, tinha muita bibliografia que ela não tinha acesso, e a gente foi buscando. Foi assim, um trabalho que construímos juntas. Sim. Eu aprendi algumas coisas com ela, assim como ela aprendia comigo. Foi assim, uma construção. Que bacana. É isso aí. E esse foi o quadro Nota de Rodapé. Uma curiosidade, Elisa, você percebeu que você fez, a metodologia que você usou foi a observação participante, né? Para o seu trabalho. Nessa observação, você percebeu assim, algum traço de machismo, né, nessas atividades de samba de roda? Porque Dona Nicinha é uma mulher. Né? O que você percebeu em relação a isso? Ou você não percebeu isso? Bom, no grupo dela, o machismo em si não é pertinente, assim, porque ela é uma pessoa muito empoderada, ela se coloca assim, ela é a frente, ela é a matriarca do grupo. Então, no grupo dela não tinha, assim, apesar de ter os tocadores, não tinha a presença masculina impondo as coisas, tipo, resolvendo as coisas, é sempre ela. Antigamente tinha o filho dela, mas sempre ela estava à frente. E o que eu percebi de machismo era na vivência com outros grupos em que ela estava, tipo, as vivências que a gente tinha, que ia para encontros com outros grupos. Não falando mal, mas no samba chula principalmente, em que tem essa questão de ser só os tocadores impõem, o grupo ser formado por homens, assim, a sambadeira só estão ali para sambar, só. E tem também na questão dos debates, em que o pessoal, machismo frequente assim no samba de roda, é no debate como assim, só que a mulher está lá para enfeitar o samba, só para fazer atração, mas nunca mais percebi que foi relacionado a isso. Como a mulher só para ser ali a atração, e eles tocam samba. O samba com pega assim, é o que eles tocam, e a mulher está ali só para dar o sentido. Entendi. Interessante. A gente está chegando nas nossas considerações finais. Eu queria saber de você o que te motivou a falar de Dona Nicinha e de samba de roda. Primeiramente, a minha apreciação pessoal com o samba. Sou muito apaixonada por samba. E o samba está interligado a mim desde a minha infância. Através da minha avó, da minha mãe, que me levava para o samba, e essa questão de ir para Carurus. E a Dona Nicinha, para chegar até a Dona Nicinha também tinha, digamos assim, contato com a minha família. Ela trabalhou com a minha avó, eu já conhecia ela. Só que na minha infância eu não conhecia tanto a trajetória dela. Eu vim conhecer mais a partir da minha adolescência, até que, quando eu estava no ensino fundamental, a escola propôs um trabalho, porque tem esse período de bem no mercado, ele sempre propõe trabalho sobre cultura, lá em Santo Amaro. E eu escolhi falar sobre a Dona Nicinha. Aí entrei em contato com ela, fiz uma pesquisa assim bem geral, só para ela contar o que é o samba. Aí depois disso, não temos mais contato. E quando eu voltei para a Unilab, que eu me deparei com o BHU, que é a cultura essa questão cultural é muito frequente no BHU, eu decidi assim que juntei a minha motivação com eu vou ter que representar Santo Amaro. Aí eu iria falar da Zilda Paim. Só que tive uma dificuldade, aí eu falei, não, eu quero falar do samba, o samba me marca mais. Fui, escolhi a Dona Nicinha para poder falar. E entrei em contato com ela, e ela foi assim, por ela já me conhecer, ela abraçou totalmente o meu projeto. Eu expliquei meu projeto de pesquisa, as propostas que eu daria para ela poder.
E o que me motivou muito mais foi essa questão da dedicação dela, em querer colaborar com esse projeto. Bacana. O BHU é o bacharelado em humanidades, né? Da Unilab, ok. E o que ficou de aprendizado? A questão do respeito, esse traço cultural, essa herança que traz. Tem também na minha pesquisa que eu abordo essa questão da herança trazida dos negros que foram escravizados aqui. E eu percebi esses traços muito no samba de roda. A questão da oralidade, dos ensinamentos, do respeito aos mais velhos, a questão que eles trazem de bom, a cultura. Poxa, muito bacana. Muito obrigado, viu, Elisa, mais uma vez, por estar aqui no Monotemático. Parabéns pela sua pesquisa e que você siga aí pesquisando e compartilhando, que é o mais importante, ok? Se você se interessou pelo trabalho de Elisa, ele está disponível no repositório institucional da Unilab. Basta acessar www.repositorio.unilab.edu.br. Procura lá, Elisa, coloca o título do trabalho que você vai encontrar para se aprofundar aí, tanto em Dona Nicinha quanto no samba de roda. Não é isso? O Monotemático fica por aqui. Até um próximo programa com mais um TCC em questão. Tchau! Orientar o TCC da Elisa sobre a Dona Nicinha foi, antes de tudo, um grande prazer, porque eu gosto muito da cultura popular, especialmente do samba de roda e da capoeira, tenho vivido isso aqui no Recôncavo, e poder trabalhar com isso no aspecto científico, acadêmico, é poder unir o útil ao agradável, né? Então é uma coisa que eu gosto, acho bonito, e ao mesmo tempo uma coisa que eu acho que traz assim um mundo de elementos filosóficos, sociológicos, civilizatórios que precisam ainda ser descortinados, apesar de já terem muitas pesquisas na academia sobre o tema. A importância do trabalho da Elisa é o fato dela ser de Santo Amaro, ela ser próxima dessa realidade, próxima da Dona Nicinha, e estar fazendo essa pesquisa no Recôncavo, né? O que a gente tem atualmente são pesquisadores que vêm de outros lugares para cá trabalhar com os temas, ou muitas vezes pessoas daqui que têm que sair, né, para as capitais, seja para Salvador ou até para outros estados, para poder fazer esses trabalhos. A existência de uma universidade federal, né, como a Unilab, no Recôncavo, permite que esses pesquisadores, participantes, possam ao mesmo tempo estar no lugar onde o conhecimento é produzido, onde eles nasceram muitas vezes, enfim, onde eles convivem, e ao mesmo tempo fazer pesquisas sobre isso, né? Então é uma riqueza muito grande. A gente, na verdade, de alguma maneira, acaba fazendo com que essas manifestações como o samba entrem na universidade dessa forma, digamos assim, pela porta da frente, né? Como temáticas de pesquisa. Ter trabalhado com a Elisa permitiu trazer a Dona Nicinha para cá, então ela também nos oportunizou conhecer, divulgar o samba de roda, o trabalho dela, a sua própria trajetória, etc. Então, enfim, é uma riqueza muito grande, foi um trabalho muito bom, muito incrível de ter participado. Foi um privilégio.